Pessoal, boa noite. Lá estamos nós aqui para o nosso próximo encontro, tá? Engraçado, essa semana para mim parece que passou um mês, sabe? Deixa eu já abrir aqui. Val, você precisa liberar para mim o compartilhamento, por gentileza. Deixa eu apagar aqui. Pronto, obrigado, Val. Aqui agora. Val, Sônia, dê um positivo para mim se vocês estão conseguindo ler. Opa, obrigado. Pronto. Bem, estamos aqui no nosso segundo caminho, a arte como referência to, né? E hoje 2. E hoje nós vamos tratar do renascimento, porém o título que nós colocamos, o renascer, chamado para o conhecimento. Pois é, renascimento, né? Vamos lá. Esse é um trabalho, acho que todos vocês devem tê-lo visto, tá? É o Homem Vitruviano, feito por Leonardo da Vinci. Hoje em dia não se fala tanto mais da Vinci, porque ele não veio da cidade de Da Vinci, mas se coloca mais internacionalmente, tá? Leonardo mesmo. Tá? Agora, por que eu estou iniciando com essa página desse trabalho dele, né? Porque Vitrúvio foi um arquiteto do século II a.C., do período helenista, portanto grego, tá? Aonde aqui esse desenho que ele fez, vejam que interessante. Nós temos um homem quase que fisicamente renascentista, o cabelo, acho que típico daquela época. É claro que não é só daquela época, mas usava-se o cabelo naquela época assim. Não vou dizer que não se use hoje, né? Mas também se usa, mas naquela época era quase que um padrão ter um cabelo um pouco comprido, né? Pois bem, só que aí o que vocês estão vendo é um homem de double face, de duas faces, de duas maneiras. Ele está ao mesmo tempo dentro de um quadrado e dentro de um círculo. O que somente isso quer dizer? Nós estamos vendo aqui um tratado de alquimia. O que é isso, né? O quadrado, nós temos os 4 pontos cardeais, como nós medimos o planeta Terra. Claro que não são somente os 4 pontos. Nós temos latitude, longitude, que vai surgir mais ou menos uns 130 anos depois, essas medidas na cidade de Greenwich, tá? na Grã-Bretanha. Pois bem, aqui esse quadrado ele mostra essa medida da matéria, mater, né? Mãe, matéria. E esse círculo, porque quando você faz um quadrado, você usa o quê? Uma reta, né? uma régua, talvez uma reta em termos de um esquadro, né? Onde você tem um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui no quase um quadrado, são 4 ângulos de 90 graus, né? E aonde ele está circunvizinhado por círculo, né? Val, tem algum som ligado, meu querido, por gentileza? Esse círculo. Agora, como que se faz um círculo? Um círculo a gente não utiliza, né? Linhas retas, a não ser para determinadas medição de quadraturas. Aí é uma outra condição, mas simplesmente nós usamos um compasso, né? E o compasso ele faz esse círculo. Agora a pergunta, né, que é legal fazer, aonde ele começou esse círculo? Foi em cima, embaixo, do lado ou outro? Não sei. Por isso que ele é um número, um símbolo mágico, porque a gente não sabe onde foi o começo e a gente não sabe onde foi o fim, né? E ele é algo sem começo e sem fim. Então ele já está trazendo para nós aqui um simbolismo bastante interessante, aonde o mesmo homem, supostamente com 2 corpos, né? Um pisa no quadrado, outro pisa no círculo, outro tem a sua medida no quadrado e outro tem a sua medida superior no círculo. Tá? E vejam, o centro dele é o umbigo, né? De onde supostamente não, né?
por onde nós somos alimentados dentro da nossa mamãe, do nosso útero, né? O umbigo, né? Aí até eu poderia brincar que são dois bigos, porque são duas pessoas. Estou brincando, é um umbigo só. Tá? Então tem todo um simbolismo. E o que é interessante também, eu acho que vocês devem saber, mas não custa repetir, ele escrevia da direita para a esquerda em italiano. Então você precisava de um espelho para ler. Tá? Isso pode ser uma forma ocultista de escrever, ou ele tinha um problema neurálgico cerebral. Eu gosto muito mais do lado oculto, tá? Onde ele escrevia para que as pessoas não pudessem ler. Agora, isso é um trabalho de Leonardo. Eu só trouxe aqui para começar, mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco dele. Vamos um pouco mais em frente nesse período. Pois bem, esse é um período reconhecidamente pela história, não pela história da arte, pelos historiadores. Lembram que tem uma diferença, nós falamos isso na aula passada, né? O humanismo, ele trata do humano. Humano vem de humos, que quer dizer terra, tá? Então, portanto, o humano vive na Terra, terra que nós chamamos de planeta, ou seja, Eretz, né? Aqui estamos nós, então, no período humanista, que surge basicamente no século XV, tá? Em 1400. Agora, o que é o humanismo? O que trata o humanismo? Óbvio, do ser humano. Agora, olha que interessante. Nós temos aqui... eu troquei. Tá? A gente só vai inverter. Fecha os olhos. Aqui, pronto. Primeiro, eu queria mostrar esse. Eu troquei de data. Esse, acho que vocês devem ter ouvido falar. Tá? Nicolau Maquiavel. Lembra quando a gente fala, nossa, que pessoa maquiavélica que você é, né? Parece que é uma pessoa que calcula, né? Nicolau, ele foi talvez o primeiro político, pelo que eu compreendo, a escrever um livro. O título é O Príncipe, que trata de uma família italiana, onde desenvolve todas as questões lógicas para conseguir, né, o quê? O que todos nós queremos, com P maiúsculo ou P minúsculo? Poder. Nós queremos poder. Poder de poder e pegar um copo d'água ou poder de mandar no outro. Tá? Existem N, né? Eu não diria infinitos, mas N números de poderes que existem. Aí, Nicolau Maquiavel ele lança esse livro em 1513, por isso que eu troquei. Tá? O outro é de 1555. Ele lança esse livro, depois ele será relançado, mas aí ele já terá falecido. É um livro de muita importância. O Renascimento principalmente italiano, mas eu vou falar do Renascimento europeu. Ele existiu por volta de 200 anos. Tá? O ápice dele, o ápice vai entre 1450 a 1550, mas ele origina-se com o humanismo em 1400 e vai até o princípio do século XVII, 1600, onde nós vamos ter na próxima aula o Barroco. Tá? Então, o Renascer, ele vem montado de um monte de coisas ligando à história. Voltei. Agora nós estamos vendo aqui o que eu vou colocar no lugar daquele, tá? Levite, tá? É um trabalho feito por um pintor que escreve pela primeira vez na história do nosso mundo um livro de artistas, tá? Vasari. Ele edita esse livro em 1555. É uma referência até hoje para nós estudantes de história e de história da pintura. Tá? Vasari, Giorgio Vasari é um pintor de relativa importância, mas é muito difícil quando um artista... Quer ver quantos livros vocês já leram de arte, principalmente de história da arte, escritos por artistas? São pouquíssimos, tá? Eu acho que você conta numa mão. Eu conheço 3 só. A maioria dos escritores que tratam de história da arte são sociólogos e filósofos,
que têm a potência da crítica. Eles vão escrevendo, porém criticando. E lembrando que a palavra crítica, ela pode ser positiva ou negativa. A palavra per si, crítica, do grego, quer dizer expor, falar, não negativa ou positiva. Então, aqui, a vida. Vasari trata da vida desses grandes artistas, que alguns serão e outros não serão. Tá? Pois bem, Humanismo, eu trouxe esses 2 livros que eu acho importantes para vocês como referência, porém agora eu quero trazer alguns nomes que eu acho bastante importantes. Marsilio Ficino, esse cara, são todos desse período. Esse cara, basicamente, ele foi o criador do socialismo. Vejam só, nós estamos falando de 500 anos atrás. Tá? Lorenzo Valla, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Erasmo, da cidade de Rotterdam, Rodolfo Agricola, Pico della Mirandola. Esse é um cara que eu adoro, morreu muito jovem. Foi ele, bem, eu já falo um pouco mais dele. Pretos Ramos, Juan Luis Vives, Francis Bacon, tá? Francis Bacon, não confundir com Roger Bacon ou Francis Bacon, pintor contemporâneo, tá? Michel de Montaigne, tá? Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Thomas More. Tá? Todos esses foram escritores, filósofos, portanto, humanistas. Nenhum deles foi exatamente uma coisa, como o próprio Vasari, que nós falamos. Ele foi um escritor, mas foi um artista. Ele também compunha. É como nós vamos falar daqui a pouco de Leonardo da Vinci, né? O homem renascentista. Mas por que eu citei aqui, que eu falei que eu gosto de Mirandola? Mirandola, ele convivia muito com Michelangelo Buonarroti, tá? Não Michelangelo Caravaggio, que é barroco, mas Michelangelo Buonarroti. Existem muitos nomes parecidos, tá? Então a gente precisa prestar uma certa atenção quanto a esse período. Mirandola frequentava os jardins da família Medici e ele frequentava a vida junto com Michelangelo Buonarroti e Pico della Mirandola. Esse é um período que ele estudou com pessoas como Radais Crescas. Veja que nós estamos num período interessantíssimo. Já sei o que eu vou fazer. Vou ler isso aqui antes para vocês. Olha o que acontecia nesse período. Neoplatonismo, ou seja, a visão de Platão vista pelos platonistas, Amônio Saca, Plotino, século II, tá? Período cristão. Aí cria-se, nesse momento, o neoplatonismo. Desculpem. Hedonismo, otimismo, individualismo, ceticismo, o retorno do estoicismo, retorno do epicurismo, hermetismo, Hermes Trismegistus, tá? Antropocentrismo, racionalismo, não sei por que eu escrevi com letra maiúscula aqui, foi um engano meu, gnosticismo e, para nós, cabalismo. Esse cara, Pico della Mirandola, ou Mirandola, ele estudou o Cabalá com vários cabalistas da época. Esse é um período pré-luriano, Isaac Lúria, tá? Então existe todo um conceito de mistura de religiões profundas, aonde a Cabalá, olha só, a Cabalá judaica, não vou falar qual Cabalá, são várias Cabalas, hein? Tá? São várias, tá? Agora, a Cabalá que ele estudou é de um grupo, tá? Italiano e próximo, portanto, à Alemanha. Então, é um grupo muito mais ligado na questão Askenazi do que Sefaradi, tá? E que tem uma diferença muito grande. Mas ele trouxe esse conhecimento para o seu colega de passeios pelo jardim da família Médici, Michelangelo Buonarroti. Então, aonde nós vamos mais nos debruçar nesse artista daqui a pouquinho, tá? Vocês perceberão que existem toques sutis ali de um conhecimento cristão ocultista e contextos cabalísticos e contextos muçulmanos do ano 1000. É muito interessante.
Pois bem, aqui o livro que eu inverti, tá? Esse é de 1513, tá? E aqui eu estou trazendo algo, porque o que vocês querem mais aqui, talvez queiram um monte de coisa, eu quero um monte de coisa, né? Mas aqui a gente está por base a referência como arte. O que nós temos aqui, vocês estão vendo aqui em cima, não sei se vocês, meu mouse não funciona aqui agora, que pena. Vocês estão vendo uma pessoa com o braço esticado, Val e Sônia, vocês estão vendo essa pessoa ali? Tá? Segurando uma porta aberta, não é uma tela. Ele abriu uma porta, tá? Uma portinha. Vocês conseguem ver isso, queridos? Tá? E ali em cima do cotovelo dele tem uma letra. Vocês estão vendo uma letra A? Ah, que bom. Então, essa letra A, dentro dela tem um D. Quem fez esse desenho é um alemão chamado Albert Dürer. Tá? Um cara sensacional. Alemão, mas sensacional. Viu, Anitta? Nada contra os alemães aí. Mas um cara legal, tá? Esse cara faz esse desenho. O que, que nós estamos vendo aqui, vocês artistas? Olha aí, Nelly. Olha que legal isso aqui. Vocês artistas estão vendo a chamada câmera escura. O que, que é essa câmera escura, para quem não é artista? É um local onde você tem um buraquinho, tá? Numa sala escura, e desse buraquinho entra a luz. E na parede dessa sala escura, reflete o que está do lado de fora com luz. E aí o artista pode copiar e pintar o que está sendo refletido neste pequeno buraquinho. Tá? Se tem a ideia que isso já existia no período parietal. Alguém entrou numa caverna e talvez assim, para destruir um pouco aquela magia que eu falei no começo do período parietal, talvez alguém tenha entrou numa caverna, tinha um buraquinho na caverna e passou um bisonte. E o bisonte foi refletido na parede. Aí a pessoa foi lá e copiou o bisonte. Eu acho que também pode ter acontecido isso, né? Então, essa caixa escura, ela tem 20 mil anos. Aqui, no caso, tem 500. Só que aqui existe uma questão lógica de se estudar e fazê-la. Então, vários artistas pintavam tão bem, talvez eles penteassem também, eles pintavam tão bem porque usavam a câmera escura. Tá? Vamos lá. A Sônia, hoje eu estou vendo que ela está com cara de sedenta de perguntar. Depois você pergunta, chata. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma obra, talvez a mais conhecida do mundo. Tá? Eu acho que é a mais conhecida. Eu não sei se vocês já tomaram a liberdade de se auto-perguntar por que, que essa obra, é a obra mais conhecida do mundo. Qual o motivo disso? Ela foi roubada no princípio do século passado e sumiu durante 2 anos. E quem roubou essa obra era um cara que trabalhava ali, colocou debaixo do braço e levou para casa, porque achava que essa obra estava na Itália, mas ela estava na França, como está até hoje, e ela pertencia à Itália. Então, vejam que situação. E quem estava envolvido com esse roubo? Pablo Picasso. Era uma das pessoas que estava envolvida. Então, isso trouxe uma repercussão bem interessante. Inclusive, no período que ela foi roubada, ela não estava sozinha num canto já reconhecida. Ela era como qualquer outra obra que lá estava. Estava no meio de várias obras. Tá? Infelizmente, eu não coloquei aqui, mas você tem, se você retirar essa obra como ela foi retirada, você vai ver que o espaço dela ficou marcado pelo tempo e uma quantidade absurda de outras obras em volta. Tá? Então, ela não era famosa. Ela foi se tornando famosa, isso também. E, além disso, ela foi roubada, não foi provado, mas ele ficou preso, tá? Por Pablo Picasso. Né? Então, existem... E as histórias foram correndo sobre ela. Agora, o que fez dela também importância, claro que não é só isso. Esse sorriso, né? É um sorriso diferente, não? Leonardo, ele cria uma técnica chamada de fumaça, né? Esfumato, onde ele consegue fazer com que você não saiba, ele não utilizava o contorno negro. Ele fazia com que a obra ela
ela, ela fosse incerta, imprecisa, duvidosa, né? Alguns analistas de face dizem que, para se obter esse sorriso e esse olhar enigmático, que olhem para ela. Sabe o que ela está dizendo para você que está olhando a ela, você observador? Ela está dizendo para você: eu sei do seu segredo. É isso o que essa imagem transmite. Esse olhar direto, esse pseudo-sorriso, a forma como ela está de lado, a forma da observação, esse véu que cobre o cabelo que é tão sutil. Se vocês observarem lá no final, no alto da testa, tem um fiozinho do véu. O jeito que a mão se toca. As cidades que estão ao fundo, aí já vamos entrar num outro percurso. Então, essas obras, eu tenho um livro aqui dele que é muito legal. Esse livro aqui, ó. Eu tenho uma seção, é um livro que trata só do simbolismo do trabalho dele. É bem interessante, gente. Só um instante que eu não caí, não. Eu estou guardando o livro. É bem interessante. Agora, claro que esse cara tem segredos, né? A própria tinta dele, ele foi um grande gourmet. Ele teve um restaurante chamado Três Rãs. Aí já são outras histórias, senão vocês vão me matar se eu ficar só nele. É um cara de muito estudo. Eu escrevi um livro sobre ele numa exposição que nós lançamos aqui, que é bem legal, um livro que já está esgotado, não pela importância, tá, gente? É que foram poucas edições mesmo. Então, é um livro bastante bacana que trata desse lado oculto dele. Vejam que nós estamos no segundo caminho da arte como referência. Na terceira, nós vamos começar a nos aprofundar nos artistas. O que o querido Nevinha, o Israel, queria logo no começo. Ele queria, lembram, gente, né? Lembra? Eles queriam fazer, o Nevinha queria já pegar artistas específicos. Nós estamos fazendo um caminhar e estamos purificando. Nós estamos andando no deserto, estamos limpando a tribo, né? Para concentrar e ver quem vai querer se aprofundar nisso depois. Vamos lá, vejam que interessante esse simbolismo agora. Aqui nós temos a última cena, né? Onde estão todos eles. Isso eu vou querer no futuro dar uma aula para vocês, acreditem, só sobre as mãos. Vocês, é uma aula que eu adoro, que eu falo só do detalhe de cada mão. Nós temos 13 pessoas e aonde as mãos estão. Olha que interessante, só numa visão geral aqui. Essa obra de Leonardo da Vinci, tá? Lá no fundo nós temos 3 janelas. Jesus, numa forma triangular, apontando para cima. Existe um vazio, vocês estão vendo o vazio entre eles e os outros? Nós estamos num grupo que se divide de 3 em 3. 4 grupos de 3. E ele sozinho como triângulo. Uma mão apontando para baixo e a outra mão apontando para cima. Vocês não vão conseguir ver direito, infelizmente, tá? Mas dá para... Obrigado, Sônia. Então, agora, tem toda uma história em cada um deles. Para quem gosta de astrologia, e essa época a palavra astrologia e astronomia era uma só, nós vamos nos debruçar sobre Leonardo e vocês vão adorar, vocês não vão acreditar a postura de cada mão. Um deles está segurando uma faca no pescoço. Então, a coisa é muito interessante. E lembrem, as cores das roupas. Tem todo um porquê. Nada nesse período era colocado à toa. Tá? Pois bem. Aí nós vamos dar um pulo agora para Rafael Sanzio. Tá? Aqui nós temos a Escola de Atenas. Olha isso, o cara que está lá no fundinho, no meio de vermelho, quem é? Platão.
Então você vai pegar a história de cada um deles aqui. Olha o conteúdo de uma obra dessa. Olha esse período humanista. Isso é renascimento, tá? Isso é magnífico. Agora, nesse momento, eu quero trazer para vocês o que eu acho que pode ter sido o renascimento. Dois momentos. Primeiro, a peste negra. O ápice, 1348. Europa foi, poxa, supostamente, hoje é uma brincadeira. Cada morte nós sabemos que conta. Quem salva uma vida, salva o mundo. Porém, em relação hoje com a peste negra, século XIV, é muito pouco. É muito pouco o que aconteceu. Então, o renascimento pode ter sido aqueles que conseguiram ficar vivos. Então, seria um renascimento, um novo grupo que conseguiu. E a outra visão é que em 1453, a queda de Constantinopla. Com a queda de Constantinopla, esses artistas, filósofos, bibliófilos, pegaram seus livros, pegaram a si próprio com conhecimento e foram para Veneza. E em Veneza cria-se um novo movimento cultural, que aí pode sim ser chamado de renascer. Então, são esses dois pontos que eu quero colocar aqui, tá? Quais, claro, os meus colegas divergem, concordam, é como eu estou falando que o Renascimento durou 200 anos. Isso, a história da arte, ela nunca é pontual. Einstein foi muito mágico em 1905, quando ele usou a palavra relatividade, tá? Porém, a relatividade, ou depende, ele é muito importante. Só que em determinados momentos a gente quer a certeza. Então a gente precisa saber lidar com a certeza, com a real certeza e também com a relatividade, que os matemáticos chamam de teoria da complexidade. Você tem que saber lidar com isso. E dentro da transdisciplinaridade, teoria da complexidade, níveis de consciência e o terceiro incluído. Sempre acontecerá algo inesperado, tá? Vamos andando pelos pintores. E aqui, um cara que era gordinho, ele tinha um formato de barril, daí o seu apelido, Botticelli. Tá? Aqui nós temos um trabalho de um ocultismo esplendoroso. Tá? Nós temos essa Shell, essa concha, essa mulher nascendo, essa Vênus trazendo para nós todo um simbolismo de conhecimento, não o vento que está soprando do lado direito de quem observa, vocês estão vendo que essa mulher está grávida. Então tem todo um simbolismo por detrás dessas obras do Renascimento, um ocultismo, uma palavra que nós já falamos no slide atrás, um hermetismo. Tá? Pois bem, aqui vocês estão vendo, essa é a casa que eu tenho no bairro do Belenzinho. Tá? Eu achei legal trazer esse telhado para vocês verem isso. Tá? Não é bacana? Eu gostei da boca da Nelly. Nelly é brincadeira, não é nada disso. Tá? Nós estamos agora em Roma. Eu não sei se vocês já viram por esse ângulo. Tá? Alguém já viu esse local por esse ângulo? Tá? Nós estamos na Caverna Sistina, ou a Capela Sistina, ou o útero, tá? Sistino. É magnífico, né? A gente entra pelas duas portinhas do fundo, estão vendo? Lembram? E de repente você dá nessa sala, que é magnífica. Agora, essa sala é a sala onde os caras votam. Aqui tudo é decidido. Por isso que o que nós estamos vendo é o juízo final. Aqui que eles votam quem será o nosso pai ou não. Quem vai controlar o cristianismo. Olha a potência desse local, não? E o que nós temos mais aqui? Agora nós vamos nos debruçar um pouquinho, tá? Nesse ponto. Olha que interessante.
Nós estamos vendo do outro lado agora, só que com o teto, tá? A formação do universo e do mundo. É lindo, não, gente? Olha isso, gente. Agora tem esquema para estudar isso. Nós vamos, no futuro, nos debruçarmos em cada um deles. Como, por exemplo, bem aqui quase no centro, vocês estão vendo Deus criando Adão. Conseguem ver? No centro ali? A primeira vez os dedos se tocavam. Aí foi pedido para que os dedos não se tocassem. Por quê, né? Então tem todo um simbolismo que está presente nesse estudo aqui. Então existe um estudo acadêmico que eu quero um dia trazer para vocês, porém eu quero trazer um estudo ocultista, porém um estudo cabalista. Isso que é o interessante. Pois bem, ela estava assim. Deem uma olhada nela agora, prestem bem atenção nessa imagem. Agora, conforme ela começou a ser restaurada, ela ficou assim. E com o término do restauro, ela ficou assim. É como ela está hoje. Tá? Agora, eu gostaria que vocês se afastassem um pouquinho da tela, se afasta um pouco. Bem no centro, onde está, tem um cara lá no centro com a mãe, que é o Jesus e a Maria. Se vocês olharem para cima, não parece que tem dois olhos, ele é o nariz e uma boca embaixo? Estão vendo a distância? Ele está bem no centro, como o nariz, dois olhos em cima, tá? E embaixo a boca, ó, nariz, olhos e a boca. Por que que ele... Mas ele não está bem no centro, né? Não está, ele está num determinado local. Agora, esse local que ele está, na minha opinião, desculpe, nós estamos entrando agora na cabeça do Olívio, tá? E esse cara nasceu em Nazaré. Ops, essa cidade não existia no período que ele nasceu. Então ele era um nazarita, nazi, um judeu ultra-ortodoxo, que existe até hoje. É aquele cara que toma banho todo dia, se veste de branco e é estudante. É uma linha é a linha mais ortodoxa que nós temos no judaísmo. Tá? Então, agora, quando esse cara, a gente chega, desculpe, mais perto dele, olha que interessante. A Soninha viu atrás a pintura, né, a última cena, a última ceia de Leonardo da Vinci, onde uma mão estava para cima e uma para baixo. Não estava, Soninha? Aqui está acontecendo a mesma coisa de um outro artista. Olha só o formato dele. Não lembra para nós a letra Aleph? Tá? Agora, por que ele está apontando para cima e para baixo? Como uma árvore. Ele está apontando para cima e para baixo para trazer uma mensagem. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Sempre, quando eles estão vestidos, eles quem? Jesus e a sua mãe Maria. Todas as rosáceas nas catedrais, cátedra, cadeira do bispo, tá? Essas rosáceas são homenagem a ela. Sempre a mãe está vestida na parte de baixo de azul e a parte de cima de vermelho. E Jesus é o contrário. Claro que existem exceções, mas isso são regras do Vaticano. Lembrando que a palavra Vaticano vem de vaticinar e quer dizer adivinhar, e aquela colina do Vaticano em Roma era onde ficavam as sibelinas, as pitonisas, as adivinhantes. Por isso que lá se chama vaticinar. Lá saía um certo ácido que elas cheiravam, entravam num estado de êxtase e podiam adivinhar o futuro. Eram as profetas, as pitonisas. Por isso que aquela colina ficou com o nome de vaticinar, que ficou para hoje vaticínio. E por isso tem todo um simbolismo aqui.
Supostamente, esse cara aqui sem osso é Michelangelo Buonarroti. Ele se fez assim. Aí tem toda uma história do porquê que ele estava sem ossos. Ele estava totalmente alquebrado, né? Então, nós vimos essa parte, vimos ele. Isso aqui é uma forma anterior. Infelizmente, eu não... Vocês estão vendo nessa imagem, ó, como era antes. Vocês estão vendo lá embaixo uma caverna? Sônia, você consegue ver a caverna lá embaixo? Dentro dessa caverna, gente, acreditem em mim, tem a única, eu vou chamar de face, a única face que olha para o observador, que é uma caveira. Lá dentro, nesse formato, ela está assim, observando. E veja que ela está ao lado daquele que comanda o barco que leva as pessoas para o inferno, que é Coronte. O que nós estamos vendo aqui é um círculo de nascimento e renascimento, de idas e vindas do inferno, de purificação. É o que está acontecendo no juízo final. Aqui embaixo, no meio, abaixo de Jesus, temos os arcanjos, né, tocando trompetas. Tem todo um simbolismo profundo aqui. Indo mais adiante, tá? Essa é a parte mais tenebrosa e tétrica do trabalho dele, que é muito importante pelo autoconhecimento, tá? Olha só. Então, imagina esse cara pintando isso. Não? Sensacional. Olha a altura, olha que magnífico, né? Nós estamos vendo o juízo final, lá no fundo. Vocês percebem? Eu quis colocar por causa desse andaime aqui à esquerda. Só para vocês terem uma visão da altura, para quem não conhece. É magnífico, né? Pois bem, esse é um trabalho de 1582, feito por um holandês, né? Eu achei interessante trazer aqui para vocês. Pois bem, né? E tá bom? Agora, deixa eu tirar daqui. Ah, tem uma coisa que eu consigo fazer aqui, ó. Então, vocês conseguem ver maior agora? Eu não consigo aumentar tanto pelo sistema que eu estou usando. Esse é o MacBook Air. Ele, para mim, ele é bom até um certo ponto, tá? Eu não estou conseguindo ampliá-lo aqui, ó. Não consigo. Então, mas eu consigo andar. Vocês estão vendo os detalhes das mãos dele? Olha só. Em sânscrito, esses detalhes das mãos são chamados de yantra. Tem todo um simbolismo. Lembram o Spock fazendo assim? Vocês estão vendo a minha mão? Lembram? Tá? Isso tudo é um simbolismo judaico criado no século 14 e XV. Tá? É a letra Shin. Nós temos na entrada de cada porta nossa, ó, é a letra Shin. Não era à toa que Leonardo colocava isso. Tá? Então tem todo um simbolismo por detrás de cada mão. Tá? Oi, voltamos aqui? Voltamos. Deixa eu ampliar aqui vocês. Vocês ainda estão aí? Estão, né? Então, gente, claro, é um bate-papo de meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Nós temos uma quantidade de informação absurda, tá? Apesar que eu amo muito mais o período da Idade Média do que esse. Mas esse é um período bastante importante, porque ele traz também para nós, veja, a questão da queda de Constantinopla, esse movimento todo que aconteceu em Constantinopla, que levou os pensadores para Veneza. Em Veneza, eles foram também, portanto, para Milão, eles foram para Roma, e ali surge esse renascimento. E esse renascimento, claro que não ficou só na Itália. Em primeiro lugar, a Itália não existia nessa época, né? Existiam essas cidades-estados ainda, como Milão, como Florença, né? Elas brigavam entre si nessa época, né? Temos toda a hierarquia aí dos feudos, dos burgos, dos castelos, né? Mas tem também um renascimento, de certa forma, vou chamar de Grã-Bretanha como um todo, mais ali em Londres, né? Na Alemanha, na França, né? Na França é muito maior o gótico, que é o período da Idade Média, tá?
Mas esse é um período importante onde existe já uma explosão que nós falamos a semana passada, que foram as universidades. Esse conhecimento ele foi crescendo, crescendo. Então, século XII, XIII, cresce esse conhecimento. O humanismo, 1400, século XV, ele começa a crescer mais ainda. E alguns falam que no Renascimento existe toda uma questão contra a Igreja Católica Apostólica Romana, bizantina, tá? Porque ali cresce a ciência. Não, uma coisa não se separa da outra. Eu estou falando de alguns colegas com eu discuto na USP, né? Que cada um tem uma vertente de estudo. É bem assim. Nós estamos aqui en passant, tentando dar uma margem para vocês, para a gente tentar entender como um todo. É difícil. Agora, o Renascimento ele traz algo muito importante, que são as grandes navegações. A descoberta maior é o período da globalização. Hoje nós vivemos a mundialização. Aquele é o período da globalização, onde nós vamos buscar novos conteúdos distantes e, felizmente ou infelizmente, nós vamos colonizar, tá? As colonizações. E nesse momento de troca, na Europa começa a explodir algo que vai preparando, lembram? 1200, as universidades com base católica, islâmica, judaica, vai crescendo, século XIII, XIV, o humanismo, a busca de um conhecimento científico mais profundo, século XVI, 1500, começa com todos esses filósofos, esses homens renascentistas, tá? Aí nós estamos nos preparando para a aula que vem, que é o Barroco, que é o século XVII, é o período da ciência, onde Galileu Galilei cria o microscópio. Se tem o microscópio, se tem o macroscópio, me ajudem. Fala Martim. O telescópio. Obrigado. O telescópio, tá? Aí, se nós temos o telescópio, nós temos o microscópio. Então, a gente, nesse momento, olha que interessante, que nós descobrimos que o mundo é maior com as grandes navegações, nós descobrimos o que na Holanda também? Que o sangue circula no corpo. Então, no Barroco, a gente vai ver um monte de ciência per si, só que ela foi caminhando. Tá? E claro que aqui, por vezes, eu dou saltos, mas não adianta. O meu caminho ele é quase que linear, que eu não gosto. Eu estou andando numa avenida, porque hoje eu estou tratando do Renascimento, que antes nós tratamos da Idade Média. Eu detesto o caminho reto, tá, gente? Eu adoro estar numa avenida, entrar numa rua, mesmo que ela seja sem saída. Entrar na rua, sair da rua, pegar uma avenidazinha, depois uma rua, um córrego, porque são esses movimentos que criam o mar. Tudo deságua no mar. Então, quando eu estou falando do Renascimento aqui, é óbvio que eu estou falando da Europa. Mas, gente, o que acontecia na Mesoamérica, na China, na Groenlândia, na Antártida, lá embaixo, tudo se movimentava. A maior ilha do mundo é a Groenlândia, não é? Greenland, Terra Verde. Ela já não foi lá em cima, ela já foi verde. Por isso que tem o nome de Groenlândia. Greenland, Terra Verde. Então tudo está acontecendo junto em várias geografias. Agora, nos tempos, então, é lindo. É uma loucura os conhecimentos, tá? Então, hoje, o que nós estamos tomando aqui é uma pincelada para que vocês duvidem do que eu estou falando, aceitem, duvidem e criem um trampolim com molas muito fortes para poder saltar muito alto. Para, de repente, perguntar,
É como eu falei para vocês, o Renascimento, então, veio por causa da peste bubônica, a peste negra, no seu ápice, em 1348. Poxa, eu não entrei em Gutenberg com a prensa, porque foi por causa da prensa que, durante o Renascimento, nós tivemos o quê? Contra a igreja, as reformas. Então, tem um monte de coisa acontecendo. Tá? E a mente nossa, ela tem um problema, que para a gente dominar, lembra a questão do poder? A gente precisa ter foco. Então, eu acho que é muito legal a gente ter o foco para alguma coisa, mas tem que perder o foco para poder pegar outras coisas. Então, nesse momento, poxa, como que eu consigo ter um conhecimento se eu não tenho foco? Essa é a magia da nossa mente. O que eu estou passando para vocês aqui é um lampejo, tá? A gente tem que tirar esses véus, essas máscaras. Tem um monte de conteúdo em torno disso. E quem escreve o livro, tá, geralmente são os vencedores. Hoje não tanto mais, mas acredite, ainda continua assim. É como, não, hoje o mundo está muito mais leve, o que importa não é a força. Pô, Estados Unidos manda no mundo porque é o maior bélico do planeta. Tá? Então tem toda uma questão política quanto a isso. Agora, o que realmente é, olha que palavra linda para nós em português, né? Libertador, libre, libro, livro. Olha de onde vem essa palavra. É a leitura, é o pensar que nos dá a liberdade, que nos dá a liberdade. Então, no momento de pandemia, estou preso em casa, meu corpo, mas minha mente voa. Ainda mais com esses meios de tecnologia que a gente tem hoje, como agora. Tá? Agora, é muito interessante, isso é muito interessante. Ontem eu dei uma aula na USP, na disciplina qual dou aula, eu falei sobre a origem dos museus. Tá? Foram 2 horas diretas de academia, gente. Academia é leitura em cima, não é bate-papo, é leitura mesmo. Foram 128 slides só para falar dos museus e tudo com texto. Tá? E aí eu entro depois no Comply. Comply é mercado de arte puro. Aí foram acho que 28 ou 30 slides, onde eu trato realmente de mercado. Olha que lindo. Você sabe de onde vem a palavra mercado? Tá? Vem de Mercúrio, do deus Mercúrio, que tem asinha nos pés. Por isso que ele é o mestre dos contadores e dos administradores. Então, tem toda uma história por detrás. Então, quando nós estudamos o Renascimento, o que está renascendo? Eu acho que não está propriamente renascendo, na minha opinião. Tá? Está acontecendo uma concentração de informações por causa de grupos que foram expulsos, se concentraram em criar grupos. Aquele primeiro cara que eu citei para vocês, o Fitino, Marcillo Fitino, esse cara que vai desembolsar toda uma condição em base em Karl Marx, em 1848, com o Manifesto Comunista. Então, existe toda uma linha, só que essa linha ela é tracejada, ela sobe, ela desce, ela vai para vários lados. Então, ao mesmo tempo, a gente bebe de uma fonte, mas essa fonte é o mar. Ele embriaga, ele mata. Ele acha que a gente não tem condição de saber. A gente tem, e de repente não tem mais. Tá? Então, eu estudo desses períodos e com essas obras de arte. É como quando você vai falar. Quer ver que legal a pergunta? Quanto vale financeiramente uma Mona Lisa? Se uma obra do Leonardo, tá, foi vendida por 448 milhões de dólares, meio bilhão de dólares. Não existe um mercado mais caro no mundo do que obras de arte. Agora, quanto vale a pintura do Salvatore Mundo intrinsecamente? Estou falando de tinta, estou falando do painel da canvas, estou falando do porté, da moldura e do chassis. $2.000. E ela foi vendida por 48 milhões de dólares. Vamos contar até 1 milhão, gente? Entendem? Então, é um mercado lindo. Agora,
Por que chegou a esse valor? Cultura, conhecimento, sabedoria. Bem, é isso aí. Soninha, dá um gole, dá um gole. Deixa eu pegar o meu café aqui. Aí, alguém quer café frio? Ah, não. Deus me livre. A minha mãe Nelly adora, cara. Não a Nelly que está aí, a minha mãe. Oi, Nelly. E escreve igualzinho, com 2 L's e Y. Olívio, me fala uma coisa. Cara, você não vai perguntar se os outros querem fazer perguntas, Sônia? Não, primeiro vou fazer uma pergunta. Já te entendi, já te entendi. Não, assim, o que me chamou a atenção nesses últimos telas que você mostrou, as pessoas são muito fortes, são muito musculosos, Tá. são muito troncudos. É uma imagem de Jesus diferente do que a gente costuma ver. E, por outro lado, você me fala que é o período da peste negra, onde a gente imagina as pessoas definhando e morrendo. Qual é a analogia? Por que esses homens são tão fortes e poderosos, todos, nesses quadros que você mostrou? Tá, então, olha que legal. Olha, gente, sintam a pergunta dela, tá? Porque cada um de vocês aí estão tendo as suas ideias, tá? Então, a ideia dela, a ideia da Soninha, né? Sônia, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar qual foi o artista que fez essa obra? Michelangelo Buonarroti. Tá. Michelangelo Buonarroti é originalmente um pintor? Ele começou fazendo desenho, do desenho ele foi para pintura ele foi para escultura, e ele não era pintor, esse cara, ele era escultor. Aí o Papa fez dele um pintor. Tá? Então, ele é um cara, na minha opinião, quer ver que interessante agora? Pensem comigo, todos vocês agora. Vocês estão lembrando agora de um pintor. Tá? Os artistas presentes aqui vão ver. Ô, Norma, para de rir aí. Vocês vão ver o pintor como a escultora rindo ali. Ó. Vocês estão vendo qual pintor que vocês conhecem que o cara é magro e forte? Não estou falando daquele que malha. Naturalmente é magro e forte. São poucos. Hoje no mundo talvez exista porque a gente tem ginástica. Mas naquela época, como até hoje, por que Modigliani, que tinha o dom para escultura, não foi escultor? Porque ele tinha problema nos pulmões e seu corpo, portanto, era fraco. O escultor tem uma musculatura física diferente de um pintor. O que fez de Modigliani um grande pintor, né, Norminha? O que fez? Quando ele conheceu Brancusi em 1909, ele voltou para sua origem de escultura. Aí em 1909 ele pegou a escultura, 1909, Brancusi. Nesse momento ele começou a se debruçar sobre o tridimensional e ali, como qualquer escultor, o que o escultor faz? Tem algum som ligado aí. Qual o escultor? O que faz o escultor? O escultor ele tem que fazer o quê, Norma Greenberg? Desenhar muito. Se ele não desenha muito, ele não se transforma. Claro, eu estou sendo genérico, tá? Mas o escultor tem que desenhar e ele tem que ter musculatura para colocar a mão na massa. Então, Michelangelo Buonarroti, ele tinha uma musculatura apropriada. Agora, o que fez? Olha que legal agora, Modigliani dá um salto. Ele se tornou tridimensionalista até 1914. Naquele momento, ele percebe que não consegue, rompe e volta a pintar. Nesse momento, é outro artista. Porque ele desenhou tanto, que naquele momento a pintura dele não era mais a mesma. Naquele momento ele virou pintor. Só que, a tua pergunta, Soninha,
Michelangelo Buonarroti sempre foi escultor. Então, para ele, aquela musculatura é que dava olha a palavra que legal, sustentamento, gostou? Sustentamento, tá? Aquele tipo de ordem dele. Tá? Não, mas Oliva ele pintava aquilo porque ele era homossexual. Puxa, naquela época, será que importava ou não importava? Claro, alguns deles tiveram problema por serem homossexuais com a igreja. Tem um monte de contexto ali, tá? Mas não, na minha opinião e por estudos, ele era um escultor, então era aquele tipo de massa dele. Quer ver que interessante? Criacoteotoskopoulos, El Greco. Tá? Ele pintava formas longilíneas. Tá? E ele desapareceu durante um grande período. Quem o encontrou, alguns dizem que foi por causa de Paul Cézanne que ele voltou a aparecer. Nós estamos falando de Paul Cézanne, final do século XIX, tá, gente? Então, 19. Então, são coisas que a arte é isso, ela é muito. As historinhas que você tem de cada um é muito louco. É como dizem que Leonardo, quando ele foi ter o restaurante dele, ele, para ficar dono do restaurante, os 2 primeiros sócios morreram envenenados. E ele ficou sócio depois. Opa! Que história! Isso é verdade ou é carochinha? Né? Então, existem histórias, histórias, histórias. Agora, as histórias são mais interessantes do que as histórias, né? Sempre são, né? Então, é bem legal. Agora, Sônia, na minha opinião, Buonarroti sempre foi um tridimensionalista. Então, ele pintava aquelas formas, né? E estavam todos eles nus ali, na maioria. Depois que um outro artista pintou um véuzinho em cima. Originalmente estavam nus. Tá? E aí? Flávia, que você está segurando a cabeça aí. Posso perguntar? Cláudia, não pode. Você pegou não a ficha? Pode. Não. Escuta, a simbologia é comparativa? Como que se tece a simbologia, assim, cores, posição do corpo? Como que se constrói essa simbologia? Legal. Ó, a pergunta reta, olha que legal, né? Vamos lá. A pergunta não relativística, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, no caminhar dela, criou tons e formas adequadas ao caminhar da Igreja. Ponto. Te respondi, tá bom? Agora, existem outros conceitos que vão desenvolvendo e crescendo. Então, aí vai de você depender do que você está procurando. Se você começa a pegar... Olha só que legal, agora eu vou desconstruir o que eu construí em você. Construir uma imagem pronta e fechada, tá bom? A igreja tem isso. Tanto que você vai ver por que o cardeal é cardeal. O que quer dizer cardeal, gente? Vermelho. Lembra da loja Carmim? Né? Vermelho. Né? Então, cardeal é vermelho. Pronto. Então, tem toda uma lógica. Quando uma pessoa falece, originalmente a gente se veste de violeta. Lembram quando a gente coloca no braço aqui? Nos Estados Unidos tem esse costume. Ou é preto ou é violeta. Por que violeta? Violar, abrir, ir para um outro nível. Então, tem todas essas histórias dentro do catolicismo apostólico romano. Porém, o berço do cristianismo, ou um dos berços do cristianismo, qual foi? O principal, o judaísmo. Porém, bebeu de fonte egípcia, bebeu de fonte suméria. Então, se você se aprofunda nos segredos, quer ver? Você vai pegar Nicolas Poussin. Eu vou trazer a semana que vem, não ia trazer, mas eu vou trazer a semana que vem. É uma pessoa um artista, né? Que infelizmente não conheci, ele é do século XVII, ele pinta obras, né? Tem uma obra dele chamada Segredos da Arcadia. Os arcádios é uma derivação dos sumérios, que tinham segredos por dentro de segredos. Olha isso, segredo por dentro de segredos. Então, ele cria um simbolismo no século XVII, portanto, o barroco, Nicolas Poussin,
aonde ele está bebendo da fonte suméria, que é 500 antes de Cristo, dos arcadianos. Olha, arcadiano, arcado, arcano, arte. Olha a viagem. Então, a resposta que eu te dou, o catolicismo criou essa tabela, Cláudia. Tabela. Então, mas quando as referências são mitológicas, astrológicas, não é a resposta. Então, aí vai do teu conhecimento. Então, aí você chega... Como agora? Eu falei de Mercúrio. Mercúrio, qual mitologia que é? Romana grega. Né? Agora, quer ver que legal? Ontem eu estava assistindo esqueci. Aquela série Chicago. Peter, me ajuda aí, aquela série de televisão. Chicago Fire, pode ser? É isso? Obrigado, Peter. Aí eu estava vendo o símbolo da ambulância. Tem um caduceu com 2 serpentes, simbolizando o símbolo do médico. Não é. O símbolo do médico é uma serpente só. O caduceu é do contador. Aí, por que do contador? Aí é o que você está perguntando, Claudinha. Aí a gente vai para as mitologias. Agora, olha que legal. Eu acabei de entregar um texto para o museu, onde eu falo de Gaia. Gaia é o nome do planeta Terra, portanto, o planeta Terra é mulher. Por que mulher? Porque nos recebe os raios solares que são masculinos. Tá? Vocês vão ver o texto lá no clube. Tá? Entreguei com esse texto. Então, quando eu falo de Gaia, eu estou falando de um tipo de mito que ele vai... Olha só, Gaia, grego, que vai depois para... Quer ver? Deixa eu ver. Não, esse exemplo vai ser muito fácil. Já sei. Quando você tem Nefertiti segurando um filho de Akhenaton. Aonde a gente vai ver isso depois? Maria segurando Jesus. Olha a transmissão. Então, isso vai sendo modificado. Então, elas vão se misturando. Te respondendo rapidamente, eles têm os carimbos. Você tem livros de tabela de cores, tá? Paleta de cores, postura, o que a gente chama de boas maneiras. Lembra uma pessoa que eu coloquei aqui, Erasmo, da cidade de Roterdã? Ele que escreveu o primeiro livro de boas maneiras. Tá? Então, no livro de boas maneiras, vocês vão lembrar dele. Ai, caramba, hoje eu estou bem de memória. Aqui no Brasil, eu tive que ler quando eu era teenager, Marcelino de Carvalho. Alguém leu esse cara? Você leu, né, Peter? Lembra desse? A gente não podia almoçar tirando o paletó para mostrar os suspensórios. Lembra dessa época? A gente tinha que sentar de paletó na mesa, gente. Era a época da Madame Poços Leitão. Perfeito! Te amo, te amo. Lembra? Aprender a dançar com ela, cara. Lembra disso? Esse é o berço da gente. Agora, quanto vale... Eu lembro, um amigo meu viu, quando eu dirigia, quando eu tinha carro, né? Eu abria a porta do carro para minha filha. Um amigo meu viu aquilo e falou: Olívio, mas por que você faz isso? Ninguém mais vai fazer isso para ela. Eu falei: desculpe, aí ela vai escolher se quer um cara que faça ou não. Né? Agora, eu fui educado assim e gosto disso, mas tá bom, vai. Então, Claudinha, é essa questão. Olívio, oi, fala, Peter. Hoje em dia, quando um cara abre a porta... Está com saudade de mim ou não? Morrendo. Hoje em dia, quando um homem abre a porta do carro para uma mulher, ou o carro ou a mulher são novos. Anitta, dá uma bordoada nele, por favor, querida. Mas é verdade, o pior é que tá bom. É isso mesmo. É outra época, né? Não, não estou sendo saudosista, não. Cada coisa na sua gaveta, né? É isso. E aí, gente? Eu queria perguntar uma coisa, uma curiosidade. Não pode mais, passou o tempo, Flávio. Passou? É verdade que o Michelangelo e o Leonardo não se bicavam? É verdade. Concorrente? Não, é que quando eu conversei com eles, tá? Conta. Eu fui no centro espírita e lá eu encontrei com os dois.
Não, dizem. Pera, eu estou sendo muito sarcástico, gente. Não, não vou. Não, nem um Tá pouco. bom. Eu vou dar um passo atrás. Desculpa, tá? É que um era bem mais novo, o Leonardo era bem mais velho que ele, tá? Então é aquela história do ranço, né? Que a gente tem até hoje, né? Do jovem, do velho. Lembra que a gente briga com o papai às vezes porque quer ser melhor que ele ou não? São essas questões. Agora, o que você está perguntando, a resposta é sim. Pela história da arte se diz isso mesmo, que realmente os dois eram bicudos, tá? E nenhum bicava o outro. O que, Anitta? Eu tenho que fazer uma parte. Você falou que o escultor tem que ser forte. Depende do material que ele escolhe. Ah, não. É claro, eu fui genérico, querido. Depende. Porque tá aí a norma que não é nenhum É nada, é que você não viu ela te pegando pelo colarinho aí. Você precisa ver o que o Sérgio apanha dela. Depende É do verdade, material. é verdade. Se você vai esculpir mármore, eu concordo, mas do resto, não. Quer ver que interessante? Ó, deixa eu pegar uma coisa legal. Qual o tamanho desse cara? Ele é enorme. O Pablo Atchugarri. Tá? A minha filha mora perto da casa dele, tá? Perto lá do Como. Vocês conhecem ele lá? Ele é um cara... O que o cara tem de grande, ele tem de moça. Mas ele é grande. Agora, olha que legal que você está trazendo. Anitta, depende do material e depende se ele é abstrato ou não também. Claro. Então são vários contextos hoje, mas é claro que... Olha que legal, agora eu vou dar uma de acadêmico, tá? Norma, prepara que eu vou ser acadêmico agora. Anitta, eu estou me referindo ao século XVI, XVII, não período atual. Eu acho que eu fui muito claro na minha postura quanto à minha fala agora. Foi legal essa ou não, hein? Oi, parabéns. É nada. Boa noite para vocês. Foi ótima a aula hoje. Foi nada. Você está falando isso porque o Peter está do teu lado, ele está te beliscando. Tá nada. Olha as duas mãos dele. Não está pensando nada. Agora, Fala. Posso? Você falou de Nicolau Maquiavel, e aí, como é que chegou no maquiavélico daí dele? Como é que nós chegamos? Desculpa, a pergunta é bobinha. Não é não. Porra, você fazendo pergunta bobinha, acho que você pode se chamar de bobinha, que você não tem de nada. Então, o que acontece? Eu vou te falar da minha opinião, né? É como falar de que René Descartes, vamos tirar do francês, vamos para o latim, se chama Renatus Cartesius, e aí a gente usa a palavra Cartesius para cartesiano, e cartesiano é aquela pessoa que pensa logicamente, não é assim? Racionalmente. Obrigado, olha que legal. Boa, Boris. Ele pensa racionalmente, ele tem o ratio, ele tem a razão para pensar. Ok. Isso é verdade? Não, não é. É que com o tempo foi caminhando nisso. Na minha opinião, Nicolau, olha que íntimo, hein? O Nicola, ele teve toda uma claridade de pensar. Nós estamos falando de 1513, gente. Ano passado. Imagina a visão clara desse cara. E outra coisa, Uva, imagina o que esse cara passou para chegar a essa conclusão. Tá, eu sei que veio a genética, veio os pais, ele veio de uma família importantíssima, tá? Mas ele sim, ele teve... Por que ele teve essa oportunidade? Pela família que ele veio e pelos relacionamentos dele. Então ele conseguiu escrever isso, só que ele escreveu homenagem, tá? a um grande Sforza, onde naquele momento essa família era fortíssima, né? E ele trata aquilo de uma forma muito imperial, muito real. Então, com o tempo, leituras socialistas, comunistas, né, começaram a desdobrar isso e chamaram ele de maquiavélico, por ser duro na sua razão. Agora, claro que nós... de poder nesse primeiro livro, não é isso? Era onde eu ia entrar agora, exatamente. Obrigado. É que nós ensaiamos isso hoje, gente. Então, o que acontece?
Não adianta. Hoje a gente fala, não, é legal que o poderio feminino, né, tá ascensionando. De novo, eu trato isso... leia o meu, é um texto pequeno, simples, né, Val? O texto que eu fiz, ele é pequeno e simples, mas eu trato porque o título que as meninas do museu escolheram é bem legal, é A Mulher no Acervo. Então, eu estou falando de mulher, claro que eu não entrei na origem da palavra mulher. A origem da palavra mulher é do latim moler, que quer dizer mole. E homem vem de humus, que é terra, que é duro. Nada fálico, gente, tá? É somente a postura física mesmo, a musculatura, tá? Então, eu escrevo no texto a respeito da mulher e do que quer dizer acervo. E ali eu brinco, por isso que eu entro em Gaia, né? A minha mente, eu controlo ela até um certo ponto. Então, a questão toda até hoje ainda é do poder bélico. O país que manda no mundo é que tem a maior potencialidade bélica. Não adianta, né? Então, Maquiavel, Nicolau deixou isso muito claro e continua até hoje, né? É claro que eu não vou entrar aqui em problemas que estamos tendo durante essa pandemia, né? A questão muscular, né? Que se tem tido, que está se falando muito nas mídias. É um contexto, esse é um assunto que a gente tem que falar em determinados locais para tentar entender o que está acontecendo dentro das casas também. É um complexo tudo isso, né? É difícil. Agora, eu gosto muito do que eu aprendi com meu pai, né? É uma frase que os meus amigos aqui não aguentam ouvir mais, mas quem não ouviu, né? Acho que cabe falar. O que importa, tá? Não é ter o poder, mas sim mandar em quem tem. Isso é fogo. Quem é esse mané que está aparecendo aí? Sérgio, eu te odeio, Sérgio. Te odeio. Não quer... Você ficar cortando as minhas conversas com a Norma, seu chato, mané. Essa frase do Dr. Olívio que eu digo meu pai, é forte, não é, gente? Imagina. Hein? O que importa não é ter o poder, mas mandar em quem tem. Imagina esse poder de bastidor. Isso é claro que vem de um advogado criminalista, né? É pesado, né? Eu acho isso muito forte. Aí o que, querido? É maquiavélico. Eu acho que o maquiavélico ele veio com o tempo por causa de socialistas e comunistas. Chegou a esse ponto. Agora, você acabou de me provocar de um jeito que eu vou tentar entender isso. Tá? Que eu não tenho essa resposta direta. Posso? Eu estou induzindo e deduzindo. Posso? Boris, não pode, Boris, não pode. É que assim, é que o príncipe, né, ele trata de poder monárquico, poder de terras entre a monarquia e a população e os outros estados monárquicos, né? Então, basicamente, ele é um livro político. Hoje, você teria ele como um livro de tática política. Tática e estratégia política. Então, quando você faz uma... Então, o que aconteceu? As pessoas, o contexto humano, né, desta época, né, adjetivou a pessoa que tem esse jogo esse jogo político, esse jogo estratégico de manobras de poder, como uma pessoa maquiavélica. Então, por quê? Mas o que o livro... Boris, meu querido, na época... Quer ver que interessante? Eu vou te dar um exemplo bem legal. A palavra museu. Tá? Isso, o Peter vai gostar dessa questão. Peter já foi embora. Hã? Peter já foi embora. Ah, que pena. Então, obrigado. Então, a palavra museu... Obrigado, Boris. A palavra museu vem de homenagem às 3 primeiras musas, que foram para 4 ou 5, que viraram 9. 9 musas, que deu origem à palavra museu e deu origem à palavra música. Por isso que eu ia falar do Peter, que ele ia gostar. Tá? Música. Agora,
A primeira vez que essa palavra museu é utilizada, ela é utilizada no século III antes de Cristo. Aonde? Em Alexandria. Aonde? Na Biblioteca de Alexandria. Então, dentro de uma biblioteca, a palavra museu, utilizada naquele período, não é museu que nós vemos hoje, ok? Então, vejam, nós estamos falando de 2.300 anos atrás, a palavra museu. Aí, a palavra museu surge novamente com Elias Ashmole, tá? Em 1673. Elias Ashmole, ele fez parte do Royal College e foi ele que fez a Constituição Maçônica, que ele já tinha morrido, mas ela vingou em 1717. Agora, quando Ashmole cria, eu não sei se vocês já foram nesse museu dele, fica em Londres, Ashmole Museum, tá? Ele forja, porque ele é um primeiro ajuntador, ó, ajuntador que vira colecionista, que vira colecionador e que eleva a nível de museu. Nesse momento, para ele utiliza a palavra museu para dar base ao que vai surgir no século seguinte, principalmente na França, com o iluminismo, enciclopedismo e os museus. Esse é o momento que surgem os museus. Então, a palavra museu, empregado na Babilônia, é um sentido. A palavra museu, por Elias Ashmole, é esse. E eu estou lutando, desde 2006, quando eu era diretor do MUBI, para não ter mais a palavra museus em alguns lugares, que eu não concordo mais com essa palavra, que eu acho que houve uma mudança. O museu não é mais esse local. Ô, Polívio, pera, é assim. Então, aí tem que se discutir a respeito. Então, já que você tocou nisso, que é um movimento seu, né? Então, onde é que você empregaria em uma instituição o museu e em outra instituição não? Putz, olha, isso nós não combinamos, hein? O Boris acabou de me dar um trampolim interessantíssimo. Eu vou trazer à baila aqui um filósofo do meados do século XVIII na Alemanha, Immanuel Kant. Tá. Kant falou uma coisa muito interessante, tá? Para novas ideias, novas palavras. Então, está na hora, Boris, eu não tive essa capacidade até hoje, de alguém inventar um neologismo para um local novo que trará a obra de arte contemporânea. A palavra contemporânea não é mais adjetivo, ela virou substantivo. Então, portanto, o contemporâneo hoje é estilo. Enquanto a palavra era adjetiva, ela falava contempores, o que está aqui agora. Se ela virou substantivo, ela virou estilo. Então, por isso que nós já estamos falando, estamos vivendo um período pós-contemporâneo. Esse contemporâneo é substantivo, então vivendo além do contemporâneo. Tá? Então, está faltando alguém, eu não tive essa capacidade. Eu tive uma luta muito grande durante os 20 anos que eu fiquei no MUBI, cara. Eu não consegui fechar isso. Porque eu nunca quis ser presidente de lá. Eu era diretor em todas as áreas que eu atuo. Eu já atuei em 16 instituições, em todas elas como diretor cultural, como eu faço até hoje. Eu não quero mais do que isso na minha vida, porque eu já não consigo fechar, então eu não tenho condição de fazer outras coisas. Então eu tentei me debruçar na cultura. Agora, Boris, está faltando alguém criar um... Eu acho que os artistas presentes aqui estão entendendo o que eu estou falando, né? Está faltando um novo movimento, uma coisa para... Porque hoje a gente não está inteligindo o que é arte. E a arte não é qualquer coisa. A arte é o suprassumo, olha que palavras, o suprassumo da essência da alma humana. É a essência da vida. Sem ela, nós não conseguiríamos estar falando aqui. Nós estamos falando de criação. Em primeiro lugar, a criação são as nossas mães. Em segundo, é a nossa mente, a nossa disponibilidade de criação, de duvidar de si próprio.
votem para mim, eu vou ser candidato a vereador. Você falou. Acho que é isso, vai, gente. Eu já estou viajando muito aqui, vai. Tá? Bom. Desculpe. Vocês são 7h30 também, já estamos na hora de ir embora, né? Tá bom. É isso aí.